Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou o pastor Daniel Lewandowski e aqui no meu canal eu prometi responder perguntas polêmicas toda semana, um vídeo aqui com respostas a perguntas que me fizeram, perguntas polêmicas, perguntas bíblicas, perguntas do cotidiano, perguntas polêmicas em geral. Eu me prontifiquei a responder para você. Deixa aí no seu comentário. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para que mais pessoas, mais vidas possam ser abençoadas por Deus também e talvez chegar a elas para que elas possam fazer perguntas polêmicas, certo? Queridos, essa semana a pergunta polêmica veio de um irmão aí que perguntou o seguinte: pastor, dízimo no Novo Testamento, aonde que eu encontro, pastor, o dízimo no Novo Testamento, já que nós sabemos que o dízimo vem no Antigo Testamento, tudo bem, vem antes da lei, está comprovado biblicamente, mas no Novo Testamento, pastor, aonde que tem comprovação bíblica? Vamos lá, querido irmão, estarei respondendo, fique até o final do vídeo nessa resposta, né? A resposta não é polêmica, a pergunta é polêmica, então você precisa ir até o final do vídeo para tirar a sua conclusão e verificar aí na sua Bíblia, ok? A resposta que eu vou deixar para você. Em primeiro lugar, a palavra dízimo significa o quê? Décima parte dos nossos ganhos, né? Bruto, daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós colhemos, daquilo que nós ceifamos, era assim no Antigo Testamento, né? Décima parte da colheita, e vem a ser, por conseguinte, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Tudo, viu, pessoal? Tudo que vier em nossas mãos, décima parte, ok? Isso é a palavra dízimo. É importante também eu falar que o dízimo, ele não veio depois da lei, ele veio antes da lei. O Senhor constituiu o dízimo diante do seu povo, né? Os judeus cumpriam, os hebreus cumpriam, né? Fielmente a palavra de Deus. E há um episódio na palavra do Senhor também, Gênesis capítulo 14 e no versículo 15, aonde Abraão, né, foi abençoado. É um episódio, você pode ler na sua Bíblia aí, na palavra de Deus, ali uma teofania, aparição de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento, comprovado biblicamente, teologicamente falando, aonde Abraão vem daquela batalha. Eu estou contextualizando aqui, né? E então aparece Melquisedeque, né? Rei de Salém. Salém é Jerusalém, ele é rei de Salém, sem genealogia, sem fim de dias, sem início de dias, ou seja, não foi criado e vem e abençoa Abraão depois que Abraão dá o dízimo de tudo que ele obtinha nas suas mãos. E Abraão foi abençoado poderosamente, né? Eu me lembro da palavra do Senhor também que Jacó faz um voto, um propósito com Deus. Você pode procurar em Gênesis também, que Jacó, ele faz um propósito com Deus. Olha aí, cuidar da barganha, parece que ele faz uma barganha com Deus. Olha, tudo que tu colocar nas minhas mãos, eu vou dar 10%. Ou seja, se for bastante, vai ser 10% também. Cuidado com barganhas, viu? Nosso Deus não é um Deus de barganhas. Eu vou chegar lá no momento da minha opinião, do meu aconselhamento para você e naquilo que diz a palavra de Deus. Mas nós temos que ter cuidado nisso. Ok, agora começa a resposta. Exatamente aqui começa a resposta. Pastor, dízimo no Novo Testamento. Queridos, o Novo Testamento é recheado, sim, de palavras, né, de momentos, de fatos, né, históricos, de que o povo dizimava, né? Os primeiros cristãos dizimavam, tinham essa prática, eles já existia essa prática, né? Os gentios foram, vamos dizer assim, evangelizados pelos judeus, né? No cristianismo agora, e eles já vinham com essa prática de dizimar, certo?
Isso era comum. Há uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos que os apóstolos, ou seja, as pessoas, os cristãos, colocavam todas as suas herdades aos pés dos apóstolos e os serviam com alegria no coração, né? Em cada alma havia temor, a palavra de Deus diz ali. Já é, assim por dizer, uma forma de gratidão, de ofertar, né? Com os apóstolos, com a igreja primitiva. Jesus, no tempo de Jesus, você vai lembrar daquele momento em que Jesus fala a respeito do fariseu e do publicano. Lembram desse episódio? Onde o fariseu, ele orava, batia no peito, orava ao Pai, olhando para o céu, e o publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, né, mais introspecto e tal. E Jesus condena a prática do publicano, dizendo: olha, vocês dão o dízimo de tudo, vocês fazem isso, isso, isso. Enfim, queridos, o Senhor Jesus, ele não condena o fariseu por ser dizimista, porque o próprio Cristo dá testemunho de que ele era dizimista, mas da forma dele se expressar, da motivação da qual ele se justificava, tinha sua justiça própria. Isso o Senhor Jesus, ele condenou, mas não condenou o fariseu de ser dizimista. De forma alguma isso aconteceu na palavra de Deus. E isso mostra que existia sim a prática de dizimar, de dar o dízimo, de entregar o dízimo, ou como melhor queiram, de devolver o dízimo, como alguns irmãos até na minha congregação sempre falam: eu pastor, eu estou devolvendo aquilo que não é meu, o Senhor me confiou, aí 90%, 10% não é meu, eu quero devolver. Então, nos tempos de Cristo também se dizimava. Queridos, e as cartas de Paulo, meu Deus, falam de muito sustento na igreja de Éfeso. Paulo recomenda que não deixasse as viúvas, né, sem o sustento, sem o alimento. Eu pergunto para você, da onde que vinha esse dinheiro? Da onde que vinha se não era das contribuições, dos dízimos, das ofertas generosas dos irmãos? A própria igreja, quando Paulo estava preso, lá na carta aos Filipenses, mostra que a igreja, outra igreja, envia Epafrodito com uma oferta de amor, né, para o apóstolo Paulo também. E, meu Deus, a palavra de Deus diz também que aqueles que ensinam a palavra de Deus devem ser retribuídos com dobrada honra. Diz a palavra do Senhor também. E eu pergunto para você, da onde que vem esse dinheiro? Da onde que seria, qual seria a fonte? Da onde viria esse sustento se não fosse da prática do dízimo entre as comunidades, entre as congregações, entre as igrejas? É fato, queridos, que vinha através do dízimo. Paulo fala aos Coríntios também que nós devemos dar com alegria, né? Que se nós semearmos pouco, pouco também ceifaremos. Se nós contribuirmos mais, mais também seremos abençoados. Não é assim que diz a palavra de Deus? No Novo Testamento, carta aos Coríntios, fala ali que todos serão abençoados pelo Senhor. Certo, queridos? E eu gostaria que você tirasse um tempinho, eu não tenho como fazer uma exposição bíblica aqui de Hebreus capítulo 7, mas o que acontece lá em Gênesis capítulo 14, verso 15, a própria Bíblia responde, né? A própria Bíblia faz, o autor aos Hebreus faz uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, ou seja, ele mesmo responde. E eu sempre digo aqui para os irmãos que quando a Bíblia cala, eu me calo, mas quando a Bíblia fala, eu preciso falar também. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 7, dos versos 1 a 10, vocês vão ver que a própria Bíblia explica quem era aquele Melquisedeque, rei de Salém, de Jerusalém, sem início de dias, sem genealogia, nunca foi
criado por ninguém. Ele mesmo diz que era o próprio, como que o Filho de Deus ali. O que aconteceu? Ele recebeu o dízimo. Quem? O próprio Cristo. Você pode perceber isso. Leia todo o capítulo 7 da carta aos Hebreus, que você vai perceber que o próprio Cristo aceita agora o dízimo. Está falando de dízimo, não está falando de oferta. Está sendo bem taxativo, bem claro que é dízimo. Ele aceita o dízimo, aceita essa contribuição e abençoa. É muito claro na palavra do Senhor que ele agora, ele é o sumo sacerdote, né, aonde lá no Antigo Testamento os sacerdotes recebiam essas ofertas, esses sacrifícios, esses animais. Agora no Novo Testamento ele recebe esse dízimo e abençoa. Leia com cuidado, leia com cautela, como é que eu vou dizer assim, respeitando regras, né, de hermenêutica. A própria Bíblia está falando e respondendo e explicando. Ela fala e ela mesmo explica ali no Novo Testamento, carta aos Hebreus, Novo Testamento, de que o próprio Cristo, nada mais, nada menos, meu amado irmão, de que Cristo recebe o dízimo de tudo, que foi ele quem recebeu lá. Isso é aprovado ali no Novo Testamento. E como eu disse, as cartas de Paulo estão recheadas aí de aconselhamentos para que haja um sustento na igreja. As igrejas foram plantadas, muitas igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo, grandes igrejas, e com certeza todas elas foram abençoadas aí com os dízimos. Certo, queridos? Hoje, vamos falar agora um pouquinho mais. Há pastores que intimidam as pessoas, que rogam pragas, que vai vir o gafanhoto, que não, nada disso, querido. Não é o meu conselho para você. Meu conselho para você é o seguinte: dizime ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, mas faça o seguinte, com alegria no seu coração, com gratidão ao Senhor. Aliás, foi Ele quem te deu saúde, é Ele quem provê o sustento a ti, é Ele que te dá sabedoria, quem te dá graça a cada dia de vida, é Ele que tem permitido o sopro de vida em você. Então faça com alegria, faça com amor, para que a obra do Senhor se desenvolva, cresça. É claro que nós não fazemos nada sem o dinheiro hoje em dia. Evangelização, envio de missionários, sustento de famílias, auxílio aos órfãos, às viúvas, auxílio aos necessitados da nossa congregação, ajuda social, né, para pessoas que a gente muitas vezes até nem conhece. Como que nós vamos fazer se não for através dos dízimos e das ofertas? É claro que alguns enriquecem com isso, outros deturbam tudo isso, mas, querido, cada um vai prestar contas ao Senhor daquilo que faz com aquilo que ganha, né? O correto é um pastor viver com o suficiente para viver assim sacrificialmente, né? De tempo integral, na obra do Senhor, tendo seu sustento, tendo seu salário, mas nada que seja assim astronômico, fora do comum, surreal. Não. Precisamos ter uma vida piedosa, uma vida honesta, íntegra diante de Deus, e a igreja deve ajudar os necessitados também, com auxílio dos dízimos e das ofertas, ok? Então você tem aí no Novo Testamento os primeiros cristãos, só recapitulando, os primeiros cristãos tinham esta prática, a igreja primitiva, de ofertar, de dizimar, né? Até mesmo ali na instituição dos diáconos você percebe isso também, uma organização onde alguns vão cuidar da palavra. O Novo Testamento segue dizendo que aqueles que ensinam devem ser remunerados com dobrada honra. Da onde que vai vir? Oferta e dízimo. Também fala, eu só estou recapitulando aqui, né? Também fala em que Paulo envia cartas a Timóteo dizendo para sustentar viúvas, órfãos, que não haja necessidade no meio da igreja. Da onde vem? Dízimos e oferta. E a carta aos Hebreus, mais uma vez eu falo,
que o próprio Cristo institui o dízimo e recebe isso muito bem, ok? Respondida a pergunta polêmica do meu amado irmão aí, certo, queridos? Inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe aí nos comentários a sua pergunta polêmica ou o seu comentário a respeito desse vídeo também, ok? Que Deus te abençoe. Obrigado a todos, em nome de Jesus.